Olá pessoal, tudo bem? Professor João Capri, vamos falar um pouquinho hoje sobre polígonos, né? Então, continuando aí na geometria plana, começando hoje o nosso estudo sobre os polígonos. Bem, cara, muito legal, veja nesse índice aqui na lateral os assuntos que a gente vai tratar. Então, alguns conceitos iniciais que eu quero te falar sobre os polígonos, depois a gente vai ver falando sobre as diagonais dos polígonos, depois algumas coisinhas sobre ângulos e falar terminando sobre os polígonos regulares. Acompanhe que você vai ver que vai ser muito bom, é uma aula bem tranquila, sabe? Então, vamos começar falando sobre alguns conceitos iniciais. Então veja aí, cara, polígono, né? O que que é isso? Pois é, polígonos são todas essas figuras que a gente estuda que tem vários lados, né? O poli do polígonos vem disso, né? De vários. Então, vários lados e vários ângulos também, lógico. Esse é um tipo de polígono que você está vendo aí na sua tela. Existem alguns elementos do polígono que são interessantes de você prestar atenção. Então, ó, eu coloquei aqui os vértices, lados, ângulos internos, ângulos externos e diagonais, né? Onde que estão esses caras, então? Pois é, vamos colocar algumas letrinhas para a gente se situar e já vou marcar alguns caras. Olha aí, temos aqui um primeiro vértice, um segundo vértice, terceiro, quarto e quinto vértice. Portanto, essas dobrinhas, né, esses cantinhos são os vértices desse polígono. Temos os ângulos também, né? Esse cara aqui em vermelho, ele é um ângulo interno, enquanto esse outro aqui para fora, lógico, é o externo. Então, temos um ângulo interno e um ângulo externo. Maravilha, show de bola. Além disso, a diagonal, que eu tenho certeza que você conhece também. Diagonal é esse segmento que liga um vértice ao outro. Maravilha? Cara, sobre nomenclatura, olhe, como que é então um polígono de 3 lados? Acredito que tudo vai fazer muito mais sentido para você agora. Mas é um polígono que tenha 3 lados, ele é chamado de triângulo. Pois é, você já está acostumado com isso. De 4 lados é um quadrilátero, de 5 lados é um pentágono, de 6 um hexágono, e assim vai. E existe a nomenclatura para vários, né, deles. Os mais importantes são esses e mais alguns que eu coloquei aqui para você. Olha, então um de 9 lados, por exemplo, é um eneágono. 10 lados é um decágono, 11, um decágono, 12, dodecágono, e o de 20 também é muito importante, olha que é o icoságono. O icoságono é o polígono que tem então 20 lados. Cara, dito isso, existe uma classificação dentro dos polígonos, veja que são os polígonos convexos e os não convexos. O nosso estudo todo que a gente vai fazer aqui, que você vai acompanhar, é sobre os polígonos convexos. Polígonos convexos são esses que não tem um buraco, sabe? Não tem uma entrada nele, né? São esses polígonos bonitinhos, convexos. Tem a ver com os espelhos convexos também que você estuda, sabe? Espelho convexo, não convexo. Então, olha aí, esses são os polígonos convexos. A definição bem certinha é assim, ó, se você pegar dois pontos desse polígono e ligar esses pontos, nunca vai existir uma parte de fora do polígono que vai passar esse segmento, né? Então, esses são os convexos, que são o foco do nosso estudo. Existem também os não convexos, mas não entram nessa nossa parte da geometria plana que a gente está estudando agora. Então, falando sobre os polígonos convexos, cara, uma coisa que é super pedida nos vestibulares e também quando se trata de geometria plana, é um dos assuntos mais, assim, queridos, é as diagonais. Então, olha, o número de diagonais. Observe esse polígono, tenta ver quem é esse polígono. Bem, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Pois é, ele é um pentágono, então, né? Esse é o pentágono. Quantas diagonais tem esse pentágono, né? Como é que você faria para pensar isso de uma forma, assim, um pouco rápida? Veja, você percebe que de cada vértice partem quantas diagonais? Olha, duas. Faz sentido para você? Então, a partir desse vértice aqui, partiram duas diagonais. Desse outro vértice vão partir quantas diagonais? Duas. Desse outro, também duas. E assim vai. Faz sentido. Então, olhe, de cada vértice partem 5 menos 3, duas diagonais. 5 é o número de lados, né, do pentágono. E 3, por que 3, né? De onde vem esse 3? Não, porque ele não vai poder ligar nem a ele mesmo, né? Nem esse vértice a ele mesmo, nem a esse vértice que está seguinte a ele, e nem esse vértice que está anterior a ele. Então você descontou 3 vértices. Você fala, professor, mas é sempre assim? Pois é, cara, muito lindo, é sempre assim. Então sempre vai ser o número de vértices que existe menos 3, né? Então, duas diagonais partindo de cada um desses vértices. Só que quantas diagonais são, né? Quantos lados são, quantos vértices são? 5. Então, 5 vezes essas duas diagonais que partem de cada um. Só que perceba o que acontece. Por exemplo, essa diagonal que eu estou passando com o mouse aqui, ó. Você concorda que ligar esse vértice a esse é a mesma coisa que ligar este vértice a esse? Faz sentido, né?
Então quer dizer que se você contar isso 5 vezes 2, você vai tá contando algumas diagonais repetidas, né? Essa que vai é a mesma que vem. Então, para resolver esse problema é só você dividir esse número por 2. Portanto, 5 diagonais. Entenda o que você fez. Você viu quantas diagonais partem de cada um dos vértices? 2. Multiplicou esse valor pela quantidade de vértices? 5. E ainda dividiu por 2 para tirar as repetições. Professor, é sempre assim? É. Posso te mostrar mais um exemplo? Olha, então, só para terminar, as 5 diagonais bonitinhas, né? Agora, outro exemplo. Olha esse. É um hexágono, perceba. Ele já está com as diagonais aí. E perceba que de cada vértice partem 3 diagonais. Faz sentido? Ó? 3 diagonais partindo de cada vértice. Claro, né? Lembra que é sempre o número de vértices, ou o número de lados, menos 3. Sempre se desconta 3. Então, 6 menos 3, 3 diagonais partindo de cada vértice. Qual é o próximo passo? Quantos lados tem essa figura? 6. Então, vai ser 6 vezes o número de diagonais que parte de cada um dos vértices. E para terminar, lembra que você tem que dividir por 2, né? Então, isso dividido por 2 é igual a 9 diagonais e tá aí. Claro, cara, no final das contas, então, existe uma fórmula, né? Para você não precisar ficar pensando assim toda vez, dá para formalizar isso bem bonitinho com uma fórmula. Se você tiver, então, um polígono de n lados, olha aí, de cada vértice vão partir n menos 3 diagonais, né? Porque esse nunca vai poder se ligar nem a esse próprio vértice e nem aos seguintes e anteriores dele. Então, n menos 3 diagonais, portanto, o número de diagonais vai ser o número de lados vezes esse número de diagonais que parte de cada um dos vértices, dividido por 2. Essa, então, é a nossa fórmula para se encontrar o número de diagonais. Mas é muito importante que você entenda de onde vem essa fórmula, né? Por que é n menos 3? Por que divide por 2? Por isso que eu te expliquei bem com calma. Fechou? Então, essa é a fórmula para o número de diagonais de qualquer polígono convexo. Maravilha? Cara, da mesma forma que a gente consegue falar disso com as diagonais, é possível também falar sobre isso com os ângulos. Perceba, um pedido muito grande que os vestibulares fazem é perguntando sobre a soma dos ângulos internos de um polígono. Então imagine que você tem esse pentágono e temos aqui uma figura que, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um hexágono. Você fala, professor, mas ele está um hexágono meio estranho. Não é que ele não é um hexágono regular, a gente já vai falar sobre as figuras regulares, né? Ele tem lados diferentes um do outro, mas não tem problema. Esse é um hexágono também. Cara, olha isso. Você consegue entender que se você pegar esse pentágono e pegar um dos vértices e traçar as diagonais, quantos triângulos ficam formados? 3 triângulos, né? Se você pegar um hexágono, pegar um dos vértices e traçar as diagonais, quantos triângulos ficam formados? 4 triângulos. Viu? Se você quer saber a soma dos ângulos internos dessa figura, dá para fazer um atalho. Lembra que você sabe qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? É 180, né? Então, dessa figura primeira vai ser 3 vezes 180. Lógico, já que são 3 triângulos e cada triângulo tem a soma dos ângulos internos como 180, é só fazer 3 vezes 180. E o outro? O outro vai ser 4 vezes 180, porque são 4 triângulos. 3 vezes 180 é 540, e 4 vezes 180 é 720. Bonito, né? Fala, professor, pelo amor de Deus, me dá um padrão. O padrão é assim, ó, se a figura tem 5 lados, foram 3 triângulos formados. Se a figura tem 6 lados, foram 4 triângulos formados. Percebe que sempre é 2 a menos? É só subtrair 2. Sempre só subtrair 2. Portanto, se você tiver um polígono de n lados, sempre serão formados n menos 2 triângulos. Portanto, a soma dos ângulos internos vai ser n menos 2 vezes 180. Tá aí a sua fórmula, então, para se descobrir a soma dos ângulos internos de um polígono. Da mesma forma que a gente fala de soma dos ângulos internos, também tem uma fala sobre a soma dos ângulos externos, mas essa é muito rápida. É decorado e a gente aprende assim, a soma dos ângulos externos de todo polígono é sempre igual a 360 graus. Olha aí, então sempre que você somar os ângulos externos, o resultado vai ser 360. Isso vale para todos os polígonos. Show de bola. Cara, isso te ajuda muito a resolver as questões, hein? Vai ficando atento que a gente vai fazer um resumão no final para você entender tudo que foi falado. Para terminar, então, olha os polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Pois é, cara, os polígonos regulares são aqueles polígonos que... Olhem os exemplos e eu acho que você já vai sentir alguma coisa. Percebe que eles são polígonos todos muito certinhos? Pois é, nos polígonos regulares o que acontece é o seguinte, sempre os ângulos... sempre
os lados são todos iguais, olha aí. Então, os lados do pentágono regular são lados iguais. Os lados do hexágono regular são iguais. E, consequentemente, os ângulos também são iguais, sabe? Então, todos os ângulos internos são iguais, todos os ângulos externos são iguais. Então, é tudo igual, por isso que ele é tão certinho, tão bonitinho. Esses são os polígonos regulares. Claro, aqui são alguns exemplos, né? Pode ter um polígono de quantos lados você quiser que seja um polígono regular. E aí, sobre os polígonos regulares, tem algumas características interessantes de você ver. Os ângulos, olha aí, ângulo interno e ângulo externo. O ângulo externo, você lembra que a soma dos ângulos externos é sempre 360, né? Então, se você dividir 360 pela quantidade de lados desse polígono, vai dar o valor de um ângulo externo. Isso cai nas questões, hein? Então, às vezes a questão te dá o valor de um ângulo externo e quer saber a quantidade de lados desse polígono. Se todos os ângulos são iguais, né? É só pegar o 360, que é a soma de todos, e dividir pela quantidade. Portanto, você descobre quanto mede cada um. E uma outra característica muito bonita que você já deve ter até percebido é que um ângulo externo somado com um ângulo interno é sempre igual a 180, né? Bem visível isso mesmo, tenho certeza que você entendeu. Cara, então olhe, resumindo, o que você precisa saber? Como se calcula o número de diagonais de um polígono, como se calcula a soma dos ângulos internos de um polígono e a soma dos ângulos externos. E aí, lembra? Número de diagonais tem aquela fórmula, né? N menos 3 vezes N dividido por 2. Entenda, menos 3 por causa que você está descontando. E dividir por 2 para tirar as repetições. Show! Soma dos ângulos internos. N menos 2 vezes 180. Tem a ver com os triângulos, lembra? E a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360. E aí fica fácil. Cara, para fechar isso na sua cabeça, vamos fazer 3 exercícios que eu separei para você. Olha, eu gravei a resolução deles anteriormente, então eu vou botar para rodar aqui. Fique bem atento, tenho certeza que você vai entender. Fechou? Vamos fazer eles então na sequência. Qualquer coisa você pausa o vídeo, volta, fique bem tranquilo. Vamos lá então, aproveita. Olha aí, pessoal, então essa primeira questão. Leia junto comigo, ele fala assim, ó. Ao somar o número de diagonais e o número de lados de um dodecágono, obtém-se que valor, né? Então, cara, se você sabe que é um dodecágono, olha aí, dodecágono, ele tem quantos lados? Opa, 12 lados, concorda comigo? O dodecágono tem 12 lados. Então, ele quer saber quanto que vai dar o número de diagonais do dodecágono mais o número de lados do dodecágono, né? Essa é a pergunta do exercício. Você lembra que existe uma fórmula, né, para o número de diagonais, ó. O número de diagonais é n vezes n menos 3 dividido por 2. Lembra disso? Se você sabe que o dodecágono tem 12 lados, é só substituir o n por 12. Então, vamos lá. 12 menos 3 vezes 12 sobre 2. Cara, esse 12 com o 2 dá para você dar aquela cortada boa, né? Ó, isso fica igual a 6. Então, vai ficar 12 menos 3, que é 9, vezes 6, que é igual a 54. Esse é o número de diagonais. Mas ele quer saber quanto que é o número de diagonais mais o número de lados. Mas bem, se o número de diagonais é 54 e o número de lados do dodecágono você sabe que é 12, 54 mais 12 fica 66. Então, olha aí, a resposta certa é a letra A, 66. Muito boa questão, né? Claro, envolvendo o número de diagonais. Olha essa próxima questão, número 3, leia comigo. Se em um polígono convexo o número de lados n é 1/3 do número de diagonais, então o valor de n é quanto? Bem, cara, ele te falou que o número de lados é 1/3 do número de diagonais, né? Vamos anotar isso. Lembra que existe aquela fórmula para o número de diagonais, né? Isso é igual a n, que multiplica n menos 3 dividido por 2, olha aí. Cara, olha essa primeira equação que tá com um vermelhinho em volta. Você concorda que eu posso passar esse 3 multiplicando e escrever isso como d igual a 3n? Concorda? O número de diagonais é o triplo do número de lados. Faz sentido. Professor, mas por que fazer isso? Não, que agora quando você substituir isso aqui embaixo vai ficar bem mais agradável. Quer ver? Veja só. No lugar do d, coloca então 3n, ó. 3n é igual a n, que multiplica n menos 3. Então, vai, n ao quadrado menos 3n sobre 2. Vamos fazer rapidinho, ó. Passa o 2 multiplicando, 6n é igual a n ao quadrado menos 3n. Quando você mandar tudo para um lado só, vai ficar n ao quadrado é igual a n ao quadrado menos 9n é igual a 0.
Portanto, eu sei que você sabe resolver isso. Coloco n em evidência, olha, então fica n que multiplica n menos 9 igual a zero. Meu, se esse produto está dando zero, quer dizer que há duas opções. Ou o n é igual a zero, ou o n menos 9 é igual a zero. Como o n não pode ser igual a zero, portanto, nosso n é igual a 9. Olha aí que bonitinho. Portanto, a resposta é a letra A. Maravilha. Olha então essa número 4. O número de diagonais de um polígono regular cujo ângulo externo mede 18. Pois bem, cara, olha isso que interessante. Se o ângulo externo mede 18, vamos ver se você lembra. A soma dos ângulos externos é sempre igual a quanto, hein? Pois é, 360, lembra disso? Portanto, você pode escrever assim, ó. 360, que é a soma de tudo, dividido pelo número de lados, tem que ser igual a 18. Faz sentido para você? Se você pega a soma de todos os ângulos externos e divide pela quantidade de ângulos externos, o resultado vai ser o valor de cada ângulo externo, portanto, 18. Se você fizer uma continha agora, para descobrir quanto mede esse n, né, isolando o n, você vai descobrir que o n é 20, cara. Olha aí que show. O n é 20. Maravilha? Portanto, se o n é 20, a gente consegue agora então terminar o exercício, que ele quer saber o número de diagonais, né? Então, portanto, o número de diagonais vai ser igual a... Olha aí que show, como é que funciona isso? Usa aquela fórmula de sempre, né? Então, a fórmulazinha D é igual a n menos n vezes n menos 3 dividido por 2. Substituindo o n por 20, olha, 20 vezes 17 dividido por 2. Então, a gente vai encontrar um valor de n, de D, que vai ser, simplificando o 20 com o 2, fica 10. 10 vezes 17, 170. Portanto, 170 diagonais, que a resposta é a letra B. Show de bola!